A Bolsa de Valores atingiu uma marca histórica, mais de 500 mil investidores pessoa física nos fundos imobiliários. Só que desse total aí, quantos será que estão realmente preparados para investir em FIIs? Quantos de fato estudam, sabem escolher um bom fundo imobiliário? Mais importante de tudo, sabem analisar os fundamentos e encontram aqueles ativos de valor. Tenho certeza que não são muitos, mas você faz parte da minoria, porque você vai assistir esse vídeo até o fim e vai sair sabendo tudo. E aí, tudo bem com você? Eu sou o Rob Correia, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal e vamos direto ao conteúdo. Primeiro ponto que qualquer investidor iniciante de fundos imobiliários precisa saber. Existem vários tipos de fundos imobiliários. De papel, que são aqueles que, por exemplo, investem em certificados de recebíveis imobiliários, letras de crédito imobiliários. Temos também os fundos de desenvolvimento, como o próprio nome diz e como a própria figurinha mostra, eles investem ainda em ativos imobiliários em construção. Próximo tipo de fundo são fundos que investem em outros fundos de investimento imobiliário. E temos por fim tijolo, ou seja, que investe em imóveis prontos, acabados para oferir renda. Rob, por que você deixou para o final o fundo de tijolo? Porque dentre essas quatro modalidades, o único que eu invisto é esse daí. O fundo imobiliário que já investe em imóveis prontos, acabados, disponíveis para locação e, consequentemente, para oferir aluguéis. É exatamente sobre esse tipo de fundo que eu vou falar aqui. E os critérios que você deve se atentar como investidor antes de investir o seu suado dinheirinho neles. Começando com o primeiro ponto, localização. Aí a foto de um edifício na Faria Lima, que é um dos endereços mais nobres do nosso querido país Brasil. A localização é importante porque o fundo imobiliário de tijolo, ele precisa atrair inquilinos. E a qualidade está muito atrelada ao ponto onde aquele imóvel está localizado. Então, quando você é uma empresa grande, você quer ter uma visibilidade bacana, compatível com seu status no mercado. Você vai pegar um imóvel corporativo em um endereço bacana, com boa visibilidade. Se você tem um imóvel logístico, não é muita questão da estética que conta, e mais a questão da localização próxima, por exemplo, terminais aeroportuários, portos e demais ligações rodoferroviárias dentro de um país. Então, depende do tipo de fundo imobiliário que você está investindo, vai ser um pouquinho diferente a questão da localização, mas fato é que para todos os fundos imobiliários de tijolos, a localização é muito importante. Um exemplo que eu trago aqui na tela é do KNRI, o Fundo de Investimento Imobiliário da Quineia, que é uma empresa do Grupo Itaú. Dentro do portfólio você tem fundos logísticos, fundos corporativos, e eles estão localizados tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, grande parte deles. E quando você pega os edifícios corporativos do KNRI, boa parte deles estão localizados em regiões nobres ali de São Paulo. Já em relação aos imóveis logísticos, eles não estão localizados em endereços nobres de São Paulo, mas estão localizados em endereços estratégicos do ponto de vista logístico. Segundo ponto, e está muito relacionado ao primeiro, é a qualidade desses imóveis, ou seja, o padrão. Como assim, Robin? Me explica um pouco melhor. Vou explicar para você. Então, o que acontece? Os imóveis, principalmente esses imóveis de lajes corporativas, eles são classificados em AAA, o A, temos o B e assim por diante. Eu já vou mostrar para você um exemplo na prática de um fundo imobiliário, tá? E por que isso é tão importante? Porque quanto melhor a qualidade aliada à localização, mais você pode cobrar pelo metro quadrado. Outro ponto muito importante também é que é muito mais fácil você recolocar no mercado um imóvel que acabou de ser deixado pelo inquilino, quando ele tem uma boa localização e uma qualidade compatível com o que o inquilino espera ao entrar no imóvel, certo? Não adianta nada você ter uma boa localização, mas o imóvel caindo aos pedaços, assim como não adianta também você ter um imóvel muito bom, mas completamente fora de mão de tudo que você precisa. Tá na tela um exemplo prático. Este daqui são os ativos do BRCR, o Fundo de Lajes Corporativas do BTG Pactual. E você está vendo ali, ó, a classe, nós temos AAA, que é a classe mais elevada em questão de qualidade, são, digamos, os imóveis mais chiques. E aí nós temos a classe A, que está abaixo, obviamente, da classe AAA. E aí nós temos uma classe abaixo do A, que é a classe
B. Terceiro ponto, multimóveis. E aqui não é uma obrigatoriedade você investir num fundo imobiliário com vários e vários imóveis, mas quem está começando eu acho muito legal. E sabe por quê? Porque quando você compra um fundo imobiliário com um imóvel só, se aquele imóvel tem certo problema, o investidor acaba se preocupando demasiadamente. O cara fica muito preocupado e, cara, quando você está começando, você está aprendendo ainda, você tem muito a evoluir. Então, logo de cara, começar com monoimóveis, aqueles fundos imobiliários que investem em apenas um ativo imobiliário, não é muito legal. Legal é você fazer uma diversificação. Eu até hoje já invisto em fundos imobiliários faz muitos e muitos anos, ainda hoje gosto de multi-imóveis. Então está na tela para você um exemplo. Aqui você vê uma figurinha, né, com vários e vários imóveis. Também essa foto é o endereço super nobre de São Paulo. O exemplo que eu mencionava para vocês é do HGRE11. E olha quantos ativos imobiliários eles têm. Nada menos que 21. E eles estão localizados em endereços muito nobres de São Paulo. Por exemplo, a Faria Lima, a Avenida Paulista. E também temos alguns imóveis localizados na cidade do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba e assim por diante. Fato é que 21 imóveis realmente faz ele se tornar um típico exemplo de fundo imobiliário multimóveis. Quarto ponto, que também está muito relacionado à questão da qualidade do imóvel e da localização, que é a vacância. Pois é, aí você está vendo a plaquinha de aluga-se. E a vacância nada mais é do que quando você tem, por exemplo, 100 metros quadrados e dentre esses 100 metros quadrados, 90 metros quadrados estão alugados. Neste caso, a taxa de vacância será de 10%. Isso é a chamada vacância física. Tem também a vacância financeira. Digamos que o potencial que você tem para receber de aluguéis, caso todos os metros quadrados estejam alugados, seja de 10 mil reais por mês. Só que você está recebendo 9 mil reais por mês. A sua vacância financeira é de 10% nesse exemplo. E aqui eu trago para vocês um exemplo prático e real do XP Malls, o fundo de investimento imobiliário de shopping centers da XP. Eu destaquei em amarelo a taxa de vacância. Quinto ponto é sobre esses rapazes que estão tomando um belo champanhe. Estão elegantes, provavelmente eles estão conversando sobre o último vídeo do canal do Hobby sobre fundos imobiliários. Pare para pensar o seguinte: você quer inquilinos com boa capacidade de crédito, que sempre pagam direitinho e que inclusive fazem um marketing do seu imóvel? Você pode falar, aqui no meu imóvel tem uma multinacional petrolífera. Aqui no meu imóvel tem uma multinacional de tecnologia. Ou você prefere falar, aqui o Joãozinho da Silva tem uma empresa pequenininha. Cara, empresas grandes acabam proporcionando um marketing positivo para o imóvel e outras empresas grandes querem estar onde as big dogs estão localizadas. Gente grande atrai gente grande. Isso é muito importante, tá? Só que se você pega um imóvel ou um fundo imobiliário que tem inquilinos meia boca, o que acaba acontecendo? Você acaba primeiro afastando aqueles top players que não querem estar associados com esse tipo de imagem de empresa menor, e também a questão do crédito, porque o risco de crédito, uma empresa gigantesca negociada na bolsa de valores que lucra milhões a cada mês, é muito menor do que uma empresa pequenininha que está começando as atividades agora, certo? Um belo exemplo são as startups, que podem estar hoje vivendo, mês que vem quebrada. O GGRC11 é um fundo imobiliário exclusivamente de imóveis industriais e logísticos, e na tela está para você todos os inquilinos que eles têm. Então, cara, a Hering é uma empresa negociada na Bolsa de Valores. A Ambev é uma empresa negociada na Bolsa de Valores. A Suzano é uma empresa negociada na Bolsa de Valores, e outras empresas ali que não têm capital aberto com as suas ações negociadas na B3, mas também são empresas muito grandes. Então você, ao investir, tem que também se atentar quem são os inquilinos, porque afinal de contas são eles que têm que pagar o aluguel no final do mês. E o próximo ponto aqui está muito relacionado com isso. Sexto ponto é aí, ó, o seu Madruga
devendo 14 meses de aluguel para o senhor barriga, que é a inadimplência. Isso é muito importante também você se atentar antes de investir nos fundos imobiliários. Inadimplência, o próprio nome diz que são aqueles inquilinos que não estão em dia com as suas obrigações contratuais, não estão pagando em dia os aluguéis, ok? E claro, quando você tem um nível de inadimplência muito alto, não é bom para o fundo imobiliário, porque ele não está receitando o quanto ele poderia receitar e eventualmente, inclusive, ter que ingressar depois com o processo de despejo, de execução de aluguéis não pagos, enfim. Só que as despesas chegam mês a mês. Então, quando você tem uma vacância elevada ou uma inadimplência elevada, os custos acabam caindo nas costas do fundo imobiliário. Aqui está um outro exemplo, que é o Vinci Shopping Centers, o famoso VISC11, fundo de investimento imobiliário da Vinci Partners. E a inadimplência está na tela para você. Em cinza, mês a mês, o ano de 2018. Em azulzinho claro, mês a mês, 2019. Sétimo ponto. Assim como é importante você ter uma porta de entrada no investimento, é fundamental você ter uma porta de saída. Liquidez, exatamente isso. Então, se você tem um investimento que não tem muita liquidez, primeiro, já é difícil você entrar. Mas entrar, ok, tudo bem, uma hora ou outra você consegue comprar as cotas. Mas digamos que este fundo fica ruim. E aqui eu estou falando de ficar ruim dos fundamentos, não da cotação na bolsa. E aí você quer se desfazer dele. Só que ele tem baixa liquidez. Aí você vai sofrer, vai passar um perrengue, vai ficar com aquela dorzinha de barriga porque não consegue se desfazer de um investimento que não faz mais sentido para você. É por isso que é muito importante você investir em fundos imobiliários que tenham liquidez. Liquidez, como que eu faço para saber se meu fundo imobiliário tem liquidez ou não tem? Olha, existem várias formas, dos relatórios eles sempre falam o número de negócios que eles têm por dia e por mês daquele determinado fundo imobiliário. Mas outro ponto também muito legal e de fácil acesso é você conferir os componentes do IFIX, que são esses que estão na tela para você. Tem muito mais, tá, pessoal? Eu separei aqui só os 10, o top 10 do índice IFIX. Esses daí têm elevada liquidez. É claro que tem outros fundos que não estão aqui, que também têm elevada liquidez. Eu ia fazer só 7 pontos, mas vou trazer mais um bônus porque ele é muito importante. Eu não posso deixar ele de fora aqui. É o histórico do gestor. E esse ponto aqui é o mais subjetivo para quem está começando, porque os outros ali você viu, você consegue ver em números, ou você consegue ver em mapinhas a distribuição geográfica, você consegue ver ali quem são os inquilinos e tudo, mas o histórico de gestor é muito mais subjetivo. E aqui eu sei que para quem está começando é um pouco mais complicado saber se um gestor tem um histórico bacana ou não. Mas não pode ser deixado de fora. Por quê? Porque existem gestores que têm um histórico um pouco complicado, assim como tem gestores com um histórico muito bom, muito respeitados. E aí o investidor tem que tomar muito cuidado, porque quem faz acontecer num fundo imobiliário, principalmente nesses com fundo de gestão ativa, é o gestor. Então, se você acaba deixando de lado esse tipo de coisa, com certeza no longo prazo a conta pode chegar um pouquinho salgada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, é claro, além do like que você já deixou aqui no vídeo, eu vou convidar você para fazer parte da minha lista VIP de conteúdos. Como é que eu faço, Rob? Manda o seu e-mail via direct no meu Instagram e pronto, só isso, só isso. E tem o segundo recadinho que também é o Telegram, cara. Se você gosta de receber conteúdos exclusivos e tudo que eu posto em primeira mão vai para o pessoal do Telegram, aqui embaixo na descrição está o link. É só você clicar e você já começa a fazer parte da comunidade. Aqui um vídeo que eu acredito que você vai curtir e aqui um vídeo que o YouTube acredita que você vai gostar. Por hoje é só, um forte abraço e eu vejo você no nosso próximo encontro.